A gente não quer ver as respostas que são óbvias. Uhum. Então, a lógica, ela tem essa capacidade de, depois de muita decupagem, depois de muita afiação, você consegue ver o óbvio que tá na sua frente. Eu não conseguia ver que tinha castanha aqui na minha frente, ou amendoim. Só que isso aqui tava o tempo inteiro aqui. Assim como eu não conseguia ver o estado de êxtase, de contemplação, que tava o tempo inteiro estendido para mim ali do meu lado, como o silêncio que tá presente aqui entre as nossas palavras, e eu ignoro o tempo todo porque eu tô tão aficionado com as palavras. Uhum. Isso é um tipo de idolatria. Que é o que tira a gente dos estados excelsos, E que elevados. faz a gente fugir da nossa consciência. Sem dúvida. É o Porque que cria essa desconexão da nossa consciência. Porque a gente se prende numa narrativa que o nosso ego tá contando e a gente se identifica com o personagem narrado. Só que esse personagem narrado é um personagem que às vezes tem adaptação, se a pessoa é muito inteligente, com o contexto vivido da vida dela, e às vezes não, como o esquizofrênico, que tá contando uma narrativa aqui, uma narrativa aqui, uma narrativa aqui, o psicopata que conta uma narrativa que ninguém entende, só ele entende, que é muito louco. A pessoa muito inteligente, ela conta uma narrativa de um personagem que é altamente persuasiva. Então todo mundo olha e fala assim, o que o Lucas tá falando é verdade. Esse personagem é muito elegante. Esse personagem é de uma pompa, de uma honra. Aí o que acontece é que, quando você é muito inteligente, você tende a cair na soberba da narrativa do personagem que você conta. Criou. Exatamente. Que é o que a Como gente vê tem? na história dos grandes gênios. Que é o que a Como gente vê tem? na história dos grandes gênios. Nas histórias dos grandes gênios e dos grandes manipuladores da humanidade. Também. E é engraçado, você por um estudo profundo, talvez o meu por um vício de profissão. Mas tudo que vem com essa eloquência, com esse ego, com não sei o que, sempre me causou uma sensação esquisita. O mal-estar, em Do algum lugar. Tipo, não me parece verdadeiro. Sim. Sabe? Sim. Eu acho que a glória da vida é quando o personagem que você criou é muito parecido com a sua essência. Sim. Aí dá uma paz, porque Aí- você não tem que mais estar no palco. Não. Você Perfeito, só Você vive. não precisa. Perfeito. E é muito melhor. E posso fazer uma proposta Por favor. a mais? Se a gente se despojar da criação de um personagem e cada momento da nossa vida, vocês vão lembrar disso, mas quando a gente estava estudando, eu estava na escola, a gente tinha o projetor. Tinha uns Projetor, slidezinhos. lembra? isso. Que botava. O pessoal às vezes não vai saber. Não, né? eu lembro. Nós eu tinha um lembro. projetor e cada slide, ele era uma fotografia Isso mesmo. de um momento. Isso. Principalmente quando você estava contando uma história, você ia ter o projetor e o projetor ele passava as Isso. fotografias. Era uma roda. Uma roda e você ia E virando e ia eram dar um todos sentimento de numeradinhos movimento. pra uma Isso. sequência. Exato. Imagina que cada uma daqueles slides, daquela fotografia, tem um personagem. De um slide pro outro tem um lapso temporal que o personagem deixa de existir. No novo momento, a percepção capta o ambiente, cria um novo personagem, o mais adaptado possível àquele ambiente. No próximo momento faz isso de novo, no próximo momento faz isso de novo, no próximo momento faz isso de novo. Ou seja, isso é um conhecimento, uma sabedoria que vem do Advaita Vedanta. O universo, ele é criado e colapsado a cada micro instante na consciência. Então o que acontece é que a gente cria um ego adaptado, volta para si. Cria outro ego adaptado, volta para si. Cria outro ego adaptado, volta para si. Se a gente conseguir entender que esse movimento de expansão, contração tá acontecendo o tempo inteiro, eu consigo ficar no espaço anterior da pré-ação. Aí o personagem que tá no palco agindo naquele momento, ele deixa de ter importância, o que tem importância é o observador que energiza o personagem. Então, o que você está me dizendo é algo parecido com uma coisa que eu sempre acreditei. Eu sempre falei, nós não somos nossos pensamentos. Nós somos a consciência que os observa Sem dúvida. e os critica. Porque, por exemplo, quantas vezes eu me peguei, a pessoa assim, não, você é o que pensa. Bullshit. Exatamente. Eu não sou o que eu penso. Exatamente. Porque tem vezes que eu tenho pensamentos idiotas que a minha consciência aqui fora faz assim, ridícula. Exato. Da onde você está pensando isso? Perfeito. Isso sou eu. Perfeito. Eu vi alguns episódios de vocês antes de vir pra cá nessa última semana. Eu não vou lembrar qual episódio que é, não mas que, precisa, mas que você disse que você atendia alguns pacientes com Alzheimer e te trazia uma certa frustração e que você via a pessoa indo embora, só que daí quando você viu que ela sentia um afeto e que ela tava ali presente, Em algum talvez momento. mais presente do que outras pessoas que têm um personagem ativo,
Você falou que isso te deu um calor no coração, alguma coisa assim. Sim, porque eu sempre achei que a gente tinha nuvens de conhecimento. A consciência e a gente é um essas grande nuvens. E aí as pessoas falam, você é doida. Eu falei assim, gente, é como se a gente... Quando tem Alzheimer, o aparelho cérebro está com defeito e não está captando, mas a gente existe lá. Pré-pensamento. Antes. Pré-pensamento. Exatamente, pré-pensamento. Eu não usei esse termo porque exatamente. Tô aqui concordando com você. E eu falava isso, as pessoas, mas isso foi, sei lá, então, há 20, 30 anos. Quando veio o negócio do iCloud, que eu ouvi aquela coisa, um pacientinho Mas fofo, eu já sabia. Não, um pacientinho falou, não, porque a RB, você armazena tudo na nuvem. Eu falei, como é que é? Me explica isso aí. Aí ele explicou, eu falei, perfeito. Sim. Todo mundo tem uma nuvem. Para mim, a minha consciência é assim. Sim. Só eu vou lá e vejo de lá. É o que a igreja chamou tradicionalmente de alma. Essa nuvem é a alma. A alma, ela não é um ser ontológico translúcido de luz. A alma, ela contém o bom e o não tão bom. Ela contém as duas coisas. Arquivo. O arquivo, é a nuvem Isso. daquilo que você é em essência. E daquilo que você tem que aprender e processar e limpar também. E aquilo que você tem que ativar. Então, esse processo de identificar... E esse é um problema, isso que nós estamos falando agora. Por quê? Porque como filósofo, a gente ataca diretamente Descartes. Sim. E a gente ataca a filosofia cartesiana, que a gente tem 200 anos de método científico estruturado em cima de Descartes e de Newton. Exatamente. Então, só essa única frase que a gente está falando aqui, a gente está atacando a academia na sua fundação. Não, eu quando falei dinamitando. isso, eu falei esse negócio, sou o que eu penso, é besteira. Menino, chegaram, quem é você para desfazer o Descartes? Não, gente, é só uma impressão, pode ser que se revele, mas assim, eu tenho direito de sentir, de ter uma convicção que pode se esvaziar com o tempo também. Porque ele concluiu que penso, logo existo. Exatamente. Quando na verdade a verdade é existo, logo penso. Exatamente. Sem dúvida alguma. Como você conseguiu ver claramente uma experiência mística com seu paciente de Alzheimer. Exatamente. Tá? Assim como eu tive essa experiência catártica, teofânica, onde não tinha pensamentos pra me identificar. Você só era. Eu só era. Por isso que eu ficava catatônico, horas parado. Eu só havia um pensamento quando... Você quer almoçar? Sim, não. Levava um tempo, né? Tá pra baixar o conteúdo da nuvem. Porque a conexão tava lenta. Sim. Checa se tem fome, checa o estômago. Isso. Tem fome. Então Já responde tá sim. Então, isso é a minha consciência aqui. Total. Eu sempre digo, eu sou isso aqui. Que tá me vendo o tempo todo. E esse estado, se eu chegar e eu falar que eu não estou consciente, é uma mentira absoluta. Porque o estado é de superconsciência. Exatamente. Porque você tá consciente de coisas que você nunca esteve antes. E isso muda, redireciona a sua vida como um todo. Então, muito do que eu ensino hoje é tentar, de alguma maneira, sem grandes pretensões, empurrar as pessoas nessa direção. Aqueles que querem e estão prontos. Despertar da sua consciência. Porque todos temos. Todos Porque temos. tem gente que fala assim, não tem esse negócio. Amor, tem. Você não se deu conta. Sim. É que nem